Boa noite a todos. Com grande alegria que nós iniciamos esse culto essa noite, com esse dia que o Senhor tem preparado para nós, onde nós podemos cultuá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Que essa noite nós possamos acalmar o nosso coração, descansar somente em Deus. Que as distrações, as inúmeras atividades que às vezes nós temos ainda por fazer neste domingo, nós possamos deixá-las de lado e prestar um culto solene ao nosso Deus. Um culto solene ao Deus Trino, um culto racional a Ele. Eu te convido essa noite a nós orarmos. Você aí da sua casa, orarmos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, pelo Teu amor. Nós somos gratos a Ti por esse dia que o Senhor tem nos dado, onde nós podemos Te louvar, engrandecer o Teu nome, mesmo não podendo nos reunir. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos une através do Teu Filho. Que nessa noite nós possamos ser quebrantados pelo Evangelho, possamos ser edificados pela Tua Palavra. Que entoamos louvores para louvor e honra do Teu nome. Que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido você que tem a sua Bíblia a abri-la no Salmo de número 68, os versos de 1 a 4 e depois do 32 ao 35. E eu gostaria de te convidar a você fazer essa leitura comigo, a nós lermos juntos esse salmo. Estará projetado aqui ao meu lado e na parte que está destacada, você lê comigo, ok? Passamos a ler. Deus se levanta, seus inimigos são dispersos, os que o odeiam fogem de diante dele. Tu os desfazes assim como se desfaz a fumaça. Perecem os ímpios diante de Deus como a cera que derrete no fogo. Mas alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus e se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade, ele faz ouvir sua voz, voz poderosa. Tributai a Deus força, sua majestade está sobre Israel e sua força no firmamento. Ó Deus, Tu és tremendo desde o Teu santuário. O Deus de Israel é quem dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao nosso Deus?
Convido a todos para juntos nós orar. Ó Deus, Rei da Glória, que com grande triunfo exaltaste o teu único Filho, Jesus Cristo, ao reino celestial. Não nos deixes desconsolados, mas envia-nos o teu Espírito Santo, para nos fortalecer e conduzir ao mesmo lugar para o qual nosso Salvador nos precedeu e onde Ele vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Boa noite, queridos irmãos, amigos, membros, participantes dessa amada igreja missionária luterana Fé e Vida, você que está conosco nessa transmissão. Queria mais uma vez orar com você, para que o Senhor ilumine os nossos olhos, o nosso coração, para entendermos a sua palavra. Amém? Se você puder fechar os seus olhos aí na sua casa, queria ainda orar mais uma vez.
Senhor meu Deus, colocamos-nos, Senhor, diante do Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor aquiete o nosso coração, para que o Senhor aquiete, Deus, o nosso interior, para que não venhamos ser roubados da oportunidade, Deus, de aprendermos a Tua Palavra, de ouvirmos a Sua voz. Por isso, Senhor, aquieta o nosso espírito. Aonde nós estivermos, os irmãos nas suas casas, Senhor, que nós possamos ter agora, Deus, assim como foi abençoado e gostoso esse tempo de louvor, também possamos ter, Deus, um momento, Senhor, especial de ouvirmos a Tua Palavra. E para isso pedimos a cooperação do Teu Espírito para falar aos nossos corações, convencendo-nos, Senhor, da verdade, Deus, da Tua Palavra, revelando-nos, Deus, do Evangelho, alimentando as nossas almas, consolando as nossas vidas. Senhor, fala com cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém, meu irmão. Então, queridos, nós estamos reunidos aqui e mais uma vez queremos pregar a palavra do Senhor para você, e eu queria convidar então você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Esperando você então, queridos. Abrindo aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler o texto é de 1 a 10, e nós vamos ler alguns versículos. Esse tem sido o texto que nós temos usado aqui durante essa série, que você possa ler ele por completo depois na sua casa. A gente vai ler alguns versículos como fizemos no domingo passado, ok? Então, 1 Tessalonicenses, do 1 ao 10. Vamos lá, vou ler então com você. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em vossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto que não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, esse texto, então, nós temos usado ele aqui para dar a base daquilo que nós temos desenvolvido nessa série. Então, essa é a quarta mensagem, ou a quarta pregação da série que nós temos feito aqui, intitulada de A Espiritualidade Contagiante. Essa série, como eu tenho repetido nas introduções das mensagens, ela é sobre a vida cristã, vivida com tamanha intimidade com Jesus, de que isso repercuta
né, e que se expresse de uma forma apaixonante, viva e significativa para você que experimenta esse relacionamento com Ele, mas também, ao mesmo tempo, né, seja contagiante, atrativa àqueles que convivem e que estão à sua volta. Temos refletido aqui ao longo desses últimos domingos o exemplo de vida contagiante que nossos irmãos lá do primeiro século da igreja de Tessalônica apresentavam. Por isso que nós lemos esse texto de introdução. Paulo deixa-nos o relato de quão apaixonante e relevante era a espiritualidade deles, ao ponto de todos terem eles como padrão de fé a ser seguido, que é o que nos diz o versículo 7, em toda a Macedônia e Acaia. Isso tudo, nessa espiritualidade vibrante que eles tinham, isso tudo, eles sendo novos na fé e estando debaixo de grande perseguição, de dores e sérias dificuldades. Então nós vimos na primeira pregação que a vida virtuosa deles era a razão dessa espiritualidade contagiante. Vimos na segunda pregação que a fé operosa, né, e não teórica que eles tinham também era o que fazia com que eles tivessem essa espiritualidade contagiante. E na terceira mensagem nós vimos que a sólida esperança que eles tinham mantinha-os firmes, perseverantes e sempre abundantes em Deus e na obra do Senhor. Hoje eu quero falar aqui sobre a terceira característica virtuosa que havia em suas vidas e que lhes conferia essa espiritualidade tão contagiante, apaixonante, atrativa. Algo que eu desejo ter cada vez mais na minha vida e o que eu imagino que você também deseja ter na sua vida. Então nós vamos falar hoje aqui sobre o amor abnegado. Mas antes de avançarmos na mensagem de hoje sobre o amor abnegado, a gente precisa lembrar que essas características, a fé operante, a sólida esperança e o amor abnegado, que são evidências da eleição ou da salvação de todos os cristãos, conforme o versículo 4, não surgem naturalmente, mas elas surgem nas nossas vidas por meio de um sincero e sério relacionamento com Jesus Cristo. Elas são dádivas de Deus, do Pai, para nós. E por nós termos em nossas vidas, nós podemos experimentá-las e antecipar essas realidades, que conforme vimos na pregação passada, são realidades do porvir, que nós já passamos a experimentar hoje, agora. E desenvolvê-las na nossa vida é obra do Espírito Santo, que nos capacita para praticá-las e desenvolvê-las até que elas se tornem uma virtude, né? Não um acontecimento esporádico, mas uma virtude presente continuamente nas nossas vidas, como se fosse uma segunda pele, uma nova língua, uma marca de fato em nossas vidas. Quanto mais nós nos empenhamos em praticá-las, tão mais contagiante será a nossa espiritualidade. A fé que recebemos do Senhor Jesus, que nos levou à salvação, ela precisa ser operosa, ela precisa ser prática. A esperança que recebemos, ela precisa ser sólida, firme. E o amor que igualmente recebemos precisa ser abnegado. Então, esse é o nosso maior objetivo, como falamos. Depois de sermos salvos pelo Senhor Jesus, o maior objetivo da nossa jornada de fé é desenvolver as virtudes cristãs em nossas vidas, dos quais essas três são as principais. Só que desenvolver virtudes e ter uma vida virtuosa não pode ser um fim em si mesmo, porque essa série de mensagens, o objetivo não é moralismo, não é isso. A finalidade de termos uma vida virtuosa, desenvolvermos essas características que havia nos crentes de Tessalônica, o objetivo é adoração e missão. O objetivo é que Deus
seja glorificado e conhecido por meio da vida virtuosa de seus filhos. Então, dito isso, vamos ao tema de hoje. E eu quero entrar então no primeiro ponto da mensagem a respeito do amor abnegado. E o primeiro ponto dessa mensagem é: o amor na modernidade não é plausível. O amor na modernidade, né, no momento presente, na época que nós vivemos, ele não é plausível. Quero dizer, com o amor não ser plausível, quero dizer que ele não é algo aceitável, que ele não é algo admissível, que não é razoável. Como assim? Como assim o amor não é aceitável na vida moderna? Queridos, amigos, ouvintes, irmãos, amigos do coração, nós falamos de amor, assim como a gente fala de esperança, nós falamos de amor, nós gostamos do amor, nós queremos o amor. Mas será? Olhemos bem para dentro de nós e também ao nosso redor. Nós vivemos numa sociedade moderna, hipermoderna para alguns, permeada de avanços tecnológicos, mas que é fato que o individualismo prevalece sobre o coletivismo. É isso que nós vivemos. Esse é o tempo que nós vivemos, onde o capitalismo, no seu modo selvagem, e a sobrevivência do mais forte é o fundamento. Onde essa sociedade e os indivíduos dela são absolutamente autocentrados, narcisistas. E o lema "eu primeiro e o resto que se exploda" é como a maioria das pessoas numa vida moderna acaba vivendo. A verdade é que num ambiente assim, individualista, egoísta, narcisista, num ambiente assim, o amor não parece ser uma coisa lógica, não parece ser o caminho melhor para que você se dê bem na vida. Autonegação, altruísmo, pensar no outro em primeiro lugar, não é plausível. O fato é que nós vivemos numa cultura de desamor, a cultura do cada um por si e Deus por todos. Amamos sim, mas amamos as pessoas que nós amamos, muitas vezes nós só amamos enquanto elas nos são úteis. É a coisificação do ser humano. Irmãos, as Escrituras nos ensinam que o amor, ele é uma dádiva. E nós só o desenvolvemos, amadurecemos, florescemos, temos ele de maneira plena em nossas vidas, se nós estivermos em relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o ensinamento bíblico. E quanto mais distante de Deus a sociedade fica, o fato é que menos amor, por isso, existirá no nosso meio. Eu queria convidar você a olhar para as culturas antigas, como as culturas gregas e romanas. Nessas culturas da antiguidade, o homem ideal, o homem virtuoso, que é o que nós estamos falando aqui, né? De sermos virtuosos para termos uma espiritualidade contagiante. Nessas culturas, na cultura antiga, o homem ideal, o homem virtuoso, não era aquele que negava a si mesmo. Não era aquele que pensava primeiro no outro para depois pensar em si. Não. Nas culturas antigas, o homem virtuoso era o homem guerreiro, era o homem conquistador, aquele que toma as coisas pela força, é aquele que se impõe. Era a cultura
da violência, a cultura da competição, a cultura da imposição, onde os fracos, como doentes, pessoas mais idosas, viúvas, pobres, eram desprezados e descartados. Quero dizer para você que foi a fé cristã, por meio do exemplo dado pelo nosso Senhor Jesus, de amor abnegado, e das vidas transformadas dos seus seguidores, que também demonstravam amor abnegado, que transformou a barbárie do mundo antigo em civilização. Foi o amor abnegado, presente no cristianismo, que mudou a realidade de uma cultura de desamor, de barbárie, de violência do mundo antigo para o mundo civilizado que nós conhecemos. O amor que recebemos de Deus nos humanizou, nos civilizou. Mas infelizmente, de algum tempo para cá, mais especificamente da modernidade, do início da modernidade para cá, infelizmente, a barbárie voltou. E a expectativa era que a humanidade evoluísse. Mas o que aconteceu, o que nós temos percebido, é que a humanidade involuiu. Por quê? Porque nós não queremos saber de Deus. E sem Deus não há amor. Sem amor não há a virtude do amor presente nos seres humanos, em nós. Então, a cultura antiga era uma cultura do desamor. Avançando um pouco na história, nós vamos chegar na Renascença, mais ou menos 1300, século XIV a século XVI. 1300 começa o período da Renascença. É a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Eu falei aqui que nós modernos temos problemas com o amor. Então a Renascença é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Foi um período de grandes mudanças, de grandes avanços. Mas também foi, na Renascença, a tentativa de reconstruir a sociedade, só que agora ela sem Deus. Começou-se na Renascença o processo de secularização. Reconstruir a sociedade sem os fundamentos da religião nos setores públicos da vida e relegando a religião, a fé, para a periferia. Por quê? Porque o amor, a bondade, atrapalham. Construir uma nova sociedade, que era o projeto da Renascença, com abnegação, é difícil. Olhe para Maquiavel, uma grande personagem da Renascença. Escreveu o famoso livro O Príncipe, 1513. Maquiavel está por trás da reformulação da política. Está por trás da reorganização política do Ocidente. Estados-nações, estados modernos, estados laicos, como nós conhecemos hoje, começa em Maquiavel. E no capítulo 15 do seu livro, O Príncipe, eu queria ler com você o que ele diz lá no período da Renascença. O que ele diz a respeito do amor e o quanto que o amor incomoda e atrapalha. Ele diz o seguinte, a respeito do bom governante, a respeito do bom líder, do bom príncipe. Como minha intenção é escrever algo útil, para quem estiver interessado, me pareceu mais apropriado abordar a verdade efetiva das coisas. Quem quiser praticar a bondade em tudo o que faz, está fadado a sofrer. Entre tantos os que não são bons. É necessário, portanto, que o príncipe, que o líder, que o governante, que deseja manter-se, aprenda a agir sem bondade. Faculdade que ele usará ou não, em cada caso, conforme for
necessário. O que Maquiavel estava dizendo é que o amor no campo da política é algo supérfluo. O amor é descartável. O amor não é bom. Ele atrapalha a boa política. Ele não é interessante na política. Porque às vezes você tem que ser ruim. Porque às vezes você vai ter que exercer o poder, né? De maneira impositiva. E talvez você vai ter que ser ruim. Você vai ter que ser um líder que vai ter que ser ruim se quiser exercer o seu poder. Não dá para ficar amando o tempo todo. Não dá para fazer o bem o tempo todo. Só quando necessário. O príncipe deve se ater a administrar. Ele precisa ser eficiente. Mesmo que para isso precise ser mau. Então, na verdade o que Maquiavel fez foi secularizar a política. Foi isso que ele fez. Ele secularizou a política. Ele mostrou, e a partir daí, então, o governo sem amor, como lema, passou a vigorar. O amor sem a lógica cristã altruísta de pano de fundo. Assim que deveria ser as coisas. Saindo de Maquiavel e saindo da Renascença, saindo do campo da política, vamos para o campo da economia e agora no iluminismo, né? Vamos ver aqui o período iluminista bem rapidamente. Mais uma personagem super importante, Adam Smith, né? Século XVIII, escritor famosa, né? Um homem importante, escritor do livro também famoso, best-seller, né? Clássico, A Riqueza das Nações. Adam Smith vai dizer que se você sempre amar o outro, isso pode ser ruim para a economia. Pode ser ruim para o seu negócio. Essa lógica não é plausível, ajudar os outros, ser altruísta, ser abnegado, amar. Essa lógica não é plausível para a economia. Não é boa prática, Smith vai dizer. Ele defende que o egoísmo é mais eficaz para produzir riquezas do que o amor. Mesmo que cada um, diz ele, busque os seus objetivos pessoais, foque em si, no final vai redundar em benefícios para todos. E acaba que a minha obsessão e egoísmo vai acabar gerando riquezas pessoais que de alguma maneira vão ser redistribuídas e vão abençoar outros. Essa é a ideia do livro. Ou seja, o egoísmo no fim traz benefícios para todo mundo, mais do que o amor. Então eu quero ler também agora aqui um trecho do livro dele, A Riqueza das Nações, caso você já não tenha lido. Precisa ler, um livro importante, você não pode partir para a eternidade sem ler esse livro. E o que ele diz então, num dos capítulos do livro? Não é da boa vontade do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem do seu próprio interesse. Os ricos consomem um pouco mais que os pobres. E apesar do seu natural egoísmo e rapinagem dos ricos, embora eles queiram apenas a sua conveniência, e embora o único fim que eles propõem do trabalho dos milhares que empregam seja a gratificação dos seus próprios desejos vãos e insaciáveis, eles acabam por dividir com os pobres o produto de todos os seus aprimoramentos. Eles são levados por uma mão invisível a fazer a distribuição das mesmas necessidades da vida se tivessem sido feitas a divisão em proporções iguais entre todos os seus habitantes. E assim, sem pretendê-los, avançam os interesses da sociedade e proporcionam meios para a multiplicação da espécie. Então, o que Smith está dizendo é que o rico, no final das contas, come quase que a mesma proporção e quantidade de trigo que o pobre. Eles precisam da mesma coisa para serem saciados. Mas o excedente, a sobra daquilo que aquele que pensou só em si, o rico, teve,
de alguma maneira esse excedente vai acabar sendo distribuído, porque o rico não vai comer tudo. Então o excedente, de alguma maneira, ele vai acabar distribuindo. Porque o seu excedente ele vai colocar num banco, né? Aí o banco vai financiar outros negócios a partir desse dinheiro que foi colocado ali e de alguma maneira vai beneficiar muita gente e muitas famílias. Então o que Smith fez? Ele secularizou a economia, né? O egoísmo prevaleceu sobre o amor. O amor, a abnegação não é bom aqui. Então é assim que Smith vai dizer, é assim que as coisas funcionam. Seja egoísta, seja individualista, você primeiro. E o resultado desse pensamento é que nós criamos uma sociedade toda estruturada no egoísmo, no narcisismo. E a verdade é que nós temos, irmãos, que admitir é que o amor tornou-se implausível na sociedade moderna. O amor atrapalha. Não dá para fazer política, economia, não dá para fazer sociologia, políticas públicas com amor. Ele prejudica, ele é perigoso. Ao invés de você cuidar da sua vida e focar nisso, tem que ficar se preocupando de cuidar dos outros, dos fracos. Isso é um atraso. Impede o progresso. Não dá para tocar a vida assim. Então o que é isso? É a repaganização da sociedade e da vida, como era nos períodos antigos. E nós achando que evoluímos, na verdade, involuímos. Aquilo que era realidade no Império Romano e Grego está de volta. É a cultura do desamor. Meu irmão, meu amigo, cuidado. Por estarmos mergulhados nesse sistema que funciona por essa lógica, você pode concordar e muito com essas ideias que eu acabei de dizer. E viver segundo essa base egoísta, mesmo se dizendo um cristão. Mas eu quero dizer que isso não é cristianismo. Essa não é a lógica cristã. Essa lógica da cultura da violência e do desamor tem levado ao caos, tem destruído a sociedade. Então, nós estamos diante de uma situação que é fato, que o amor não é plausível para a época que nós vivemos. Mas também, eu queria aqui chamar a atenção, que não é que o autointeresse seja errado. Não é que o amor ou pensar em si, pensar em você, seja impróprio. Porque o mandamento que o Senhor nos deixou é ame ao próximo como a si mesmo. Né? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Então, para você amar o outro, você tem que amar a si mesmo. Então tem que haver uma dose de amor próprio para você cumprir o mandamento. Tem que haver uma dose de amor natural. O problema não é você pensar em si. O problema não é você olhar para você. O problema é a corrupção do amor próprio, por causa da nossa natureza pecadora e da realidade do pecado. O problema é quando ultrapassa o limite do amor próprio e vira egoísmo, e vira individualismo, e vira utilitarismo. Só o relacionamento sério com Jesus pode impedir que essa lógica se apodere da minha e da sua vida e acarretando perda de sentido, propósito e empobrecimento da vida. Então agora eu quero ir ao segundo ponto e último da nossa mensagem, que é de fato o tema, o amor abnegado, o amor ágape, o amor que não busca os seus próprios interesses, o amor que faz sem esperar o troco, né? É como o nosso Deus age conosco. Então, queridos, a virtude cristã do amor, juntamente com a fé e a esperança, elas são capazes de reverter a barbárie dos nossos dias e fazer com que nós verdadeiramente sejamos humanos nessa terra. Tem uma frase que eu gosto muito do autor Hans Huckmacher, autor de alguns livros muito legal, Arte Moderna e a Morte da Razão,
A arte não precisa de justificativas. Tem um sobre estética do monergismo, que eu não me lembro o nome. Mas foi um pensador cristão e um teólogo cristão muito importante. E essa frase dele eu gosto muito. Ele diz assim: Deus não veio tornar os homens cristãos, mas veio transformar os cristãos verdadeiramente homens. Porque o pecado em nossas vidas nos desumaniza. O pecado em nossas vidas diminui a humanidade e aumenta a animalidade. E o relacionamento com Deus, fé, esperança e amor em nossas vidas, nos faz verdadeiramente humanos. Então, o desenvolvimento dessas virtudes é importantíssimo para que você não seja mergulhado no caos da modernidade, para que você seja a nova sociedade de Deus, contagiante e atrativa para aqueles que estão atolados no lamaçal da existência da nossa época. Fé, esperança e amor por meio de um relacionamento sincero com Jesus Cristo, para sermos verdadeiramente humanos. Ok? Então, essas 3 virtudes que a gente desenvolveu aqui ao longo desses domingos, elas têm uma relação interna entre elas muito importante. Elas atuam juntas, elas estão sempre juntas, né? E uma alimenta e uma coopera com a outra, e elas precisam estar nas nossas vidas. E esse texto de 1 Coríntios 13:13, ele é muito interessante. Ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. E por isso que nós estamos encerrando essa série de mensagens sobre a espiritualidade contagiante, falando de uma vida virtuosa e falando das virtudes teologais. A gente está encerrando com a virtude do amor abnegado, porque Paulo diz que ele é o maior dos 3. A relação dessas virtudes que precisa estar em nós é mais ou menos assim, se você quiser entender. A fé, ela dá a partida. A fé é aquilo que te conecta em Deus. Ela dá a partida e ela está presente em toda a nossa vida. Então é como se ela fosse um GPS. Ela nos guia na caminhada, né? no trajeto, na vida com Jesus. A fé é o nosso GPS, sempre nos dando direção. A esperança é que nos mantém firmes, sólidos, né? Mas a esperança é o destino final, que de alguma maneira é antecipado nas nossas vidas, né? A chegada de alguma maneira antecipada, nós passamos a viver já no meio do caminho, mas é aonde nós queremos chegar. E o amor, então Paulo diz que é superior à fé e à esperança. O amor é o caminho. A fé é o GPS, a esperança é a chegada e o amor é o caminho, o trajeto, o percurso. É como se, numa lógica de carros, é como se a fé e a esperança fosse o motor de arranque. Todo carro tem um motor de arranque. Então você dá a ignição no carro por meio do motor de arranque. E depois o que passa a funcionar depois do motor do arranque é porque ele aciona o motor do veículo. E então depois o que passa a gerir é o motor principal. Então a fé, a esperança e o amor nos dá esse arranque. Elas continuam com a gente. Mas o amor é o motor que toca a vida. É o caminho, é o trajeto. O que essa virtude superior, segundo Paulo, o que é essa virtude? O que é o amor? O que é o amor abnegado? Se você procurar no dicionário, o dicionário vai dizer que o amor é um sentimento que nos predispõe a desejar o bem a alguém. O dicionário diz isso, que o amor é um sentimento que nos predispõe a desejar ou fazer o bem para alguém. Mas a Bíblia nos diz, vai além, a Bíblia nos diz que o amor é mais do que um sentimento. A Bíblia nos diz que o amor é um mandamento, que o amor é uma marca, que o amor é um caminho e que o amor é um acontecimento. Então, a primeira, o amor é uma marca, é uma característica, é algo que está ali, que é a sua estampa, que diz o que você é. O Evangelho, em João 13, versículo 34 e 35, diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Gente, João está dizendo que os discípulos, versículo aqui, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? Nisto as pessoas vão saber que você é um seguidor de Jesus, que você é um cristão. Nisto o quê? Se tiverdes amor uns pelos outros. O amor abnegado é uma marca essencial dos cristãos e do cristianismo. É aquilo que define um seguidor de Jesus. E também aquilo que diferencia daquele que não é um seguidor de Jesus. Ok, mas as outras religiões e filosofias também pregam e falam de amor de alguma maneira. E Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas na verdade Jesus não estava trazendo algo novo quando ele disse isso, porque o Velho Testamento já tinha falado a respeito disso, da nossa obrigação de amarmos uns aos outros exatamente com essas letras. O que é novo no que Jesus disse está ali quando ele disse no como eu, assim como eu vos amei. Aqui está o novo na questão de amar o próximo, como eu amei. E como que Jesus amou? Dando a sua vida por nós, agindo sem esperar nada em troca, morrendo pelo próximo, se colocando nós antes mesmo dele, né? Não seja feita a tua vontade, né? Aqui na terra como no céu, tem que ser a nossa oração. Queridos, assim como Jesus é o compromisso de sempre fazer pelo outro aquilo que Cristo fez por você. É a regra de ouro. É você fazer e desejar pelo outro aquilo que você deseja e quer que seja feito por você. Ou você não fazer pelo outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você, porque foi exatamente isso que Cristo fez. Então é o compromisso de sempre fazer pelo outro conforme Cristo fez. Não quando está afim, não quando convém, não quando você teve bons sentimentos a respeito da pessoa, você vai com a cara, então você ama, você faz o bem, mas sempre, independente de afeições. Com afeições é melhor, né? É mais fácil. Mas independente de afeições, porque o amor é uma marca, ela está sempre lá na vida do discípulo, ela é uma virtude. Então, ela precisa ser como um outdoor na minha e na sua vida, bem visível. Ok, queridos? Então, em primeiro lugar, essa virtude do amor abnegado, ela é uma marca. Segundo, o amor é um mandamento. João 15, do 12 ao 14, diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis, desculpa, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Dar a vida pelos outros, dar o seu tempo, dar a sua energia, os seus recursos, é um mandamento. Pensar nos interesses dos outros primeiro é um mandamento. Doar-se, entregar-se pelo outro é um mandamento. Por não ser facultativo, então o amor ele precisa ser uma decisão. O amor ele é uma escolha de fazer o bem. É uma escolha
de obedecer, de fazer o que se deve, de fazer o correto, mas de fazer o bem sempre. Você decide. Por isso que ele é muito mais do que o dicionário diz que é um sentimento. Ele é uma decisão. E por isso que as pessoas olhavam para os crentes de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 1:3, e eles viam que o que eles tinham era amor abnegado. O que eles faziam era isso, eles tinham essa marca, eles cumpriam esse mandamento, esse ensinamento de colocar os outros em primeiro lugar, por amor a Cristo, em obediência a Deus. Eles entendiam que era o que Deus queria para as suas vidas. Era um mandamento. O amor abnegado. Não é difícil de entender. É difícil de fazer. Miserável homem que sou, posso dizer como Paulo, como é difícil de praticar e de viver o amor abnegado. Mas saiba que o amor, ele não é arbitrário. Não é simplesmente porque você é um crente, um cristão, vai à igreja, está com Jesus, que você tem que fazer e pronto, porque é um mandamento. Não, o amor ele tem um porquê, ele tem um sentido, ele tem um valor e significado. A Bíblia diz que Deus é amor, e Deus se interessa por nós. Se interessa tanto por nós que Ele deu o seu Filho único, por nós. Ou seja, Deus, Ele é bom, Deus é bom. E logo então nós sabemos que se Deus que é bom nos deu um mandamento, é porque os seus mandamentos, seus juízos, seu desejo são bons. O salmista disse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19:7. Obedecer o mandamento do amor, desenvolver na sua vida, ter isso como uma marca, restaura a nossa alma. Nossa alma foi afetada pelo pecado, afetada pela cultura do desamor, da violência, do egoísmo e do individualismo. Mas obedecer o mandamento do amor restaura a nossa alma. O amor nos faz melhor. O amor nos faz mais humanos. O amor nos faz mais parecidos com Jesus. O terceiro característica desse amor abnegado é que o amor é um caminho. E esse é o ponto. O amor, ele é uma marca, ele precisa ser algo marcante na minha e na sua vida como seguidor de Jesus, se quisermos que a nossa espiritualidade seja atrativa, contagiante. O amor é uma marca, o amor é um mandamento, algo que nós fazemos por amor a Deus, né? A vontade de Deus para as nossas vidas. Mas primeiramente ele é um caminho. Olha só, 1 Coríntios 12:31 diz o seguinte: Paulo disse para a igreja de Corinto: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui ele está encerrando um discurso. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Se você tem um pouquinho de familiaridade com as Escrituras, você sabe que o capítulo 13 de 1 Coríntios, que talvez seja o capítulo mais conhecido da Bíblia no mundo inteiro, é um capítulo que ele vai falar do amor. Então ele diz: eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. E começa a falar do amor. E quando ele encerra esse discurso do amor, o capítulo 13, ele começa o capítulo 14 dizendo, 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Da maneira como ele encerrou um discurso, ele abriu uma janela, ele continua o seu discurso no capítulo 14. Então Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, está falando a respeito da importância e ensinando sobre dons espirituais, sobre o servir, sobre a fé operosa, né? Como a gente contribui com a causa, com o reino, por meio de dons e talentos. Então ele está ensinando sobre dons. No versículo 12, depois no versículo 14, ele vai continuar ensinando sobre dons. Mas no 13 ele interrompe para falar do amor. O que ele quis dizer ao ensinar sobre amor no capítulo 13? Paulo quis nos ensinar que, a não ser que o amoroso caráter de Cristo seja evidente em nossas vidas e em nossas práticas,
o uso dos dons, tanto os naturais como espirituais, serão inúteis no reino de Deus. É isso que Paulo quis dizer com esses textos. Então o que Paulo vai dizer que a solução é o amor como um caminho. A solução, Paulo passa a apresentar, é um caminho excelente. Um caminho excelente que nós precisamos seguir. Há uma solução, há um caminho para o caos, para o desamor, para o individualismo, para o egoísmo, para os problemas da humanidade. Há um caminho excelente, é o amor. Mas não basta saber que existe, você tem que escolher e estar nesse caminho, e você precisa caminhar, seguir o amor. Essa é a solução. E porque é um caminho, o amor, então ele é um processo, ele precisa ser desenvolvido. Amor abnegado é algo que nós progredimos, não é natural. Você recebe se relacionando com Deus, e aquilo que você recebe precisa ser desenvolvido, você precisa crescer. Então é um caminho, é um progresso, e nós precisamos avançar, percorrer esse caminho, passo a passo. É um dom de Deus, mas primeiramente é um caminho, não esqueça disso. Você está nele, você como cristão caminha nele, você segue nele, você não sai dele, só avança. Quanto mais eu ando neste caminho, mais eu recebo dele e mais abençoado eu sou. É o único caminho para o discípulo. Somos chamados a percorrer essa estrada, a habitar nessa estrada, a permanecer nessa estrada do amor abnegado, obedecendo ao ponto de virar uma marca, uma característica em nossas vidas. A violência, o orgulho, o individualismo, a opressão eram estradas antigas que nós andávamos, mas agora nós andamos neste caminho, que Paulo nos apresenta como um caminho excelente. É esse caminho que eu e você precisamos habitar, persistir, para que sejamos aprimorados no amor. E a última característica aqui, o amor é um evento, é um acontecimento. 1 João 4, versículos 10 e 11 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João deixa muito claro, nessa sua primeira epístola, que o amor não é só um princípio moral para ser obedecido. O versículo 10 que eu acabei de ler, ele diz que o amor é Cristo enviado a nós. O amor é um acontecimento. Cristo é enviado a nós para morrer em nosso lugar. Cristo enviado a nós é o amor de Deus. E Ele veio até nós para ser a propiciação, tomar o nosso lugar, lá na cruz, nos deixando aceitáveis diante de Deus. O amor, então, também, na visão da Bíblia, é um acontecimento, é um evento. Ele aconteceu, mas é um ato contínuo, ele continua acontecendo. Porque a Bíblia nos ensina que Cristo nos salvou da condenação do pecado. Isso é a regeneração, o novo nascimento, a vida nova, o novo homem que surge a partir de Cristo. Então Cristo nos salvou, Ele agiu no passado, Ele nos salvou. Mas Ele está também nos salvando no tempo presente,
do poder do pecado. Constantemente Ele age com amor para nos preservar, para nos purificar, para nos fazer mais humanos, mais parecidos com Ele. E Ele nos salvará da presença do pecado, que é a redenção, a glória, né, a redenção futura, a glorificação, o ato final. Então, o amor de Deus, o amor abnegado, ele também é um evento, um acontecimento. Deus está nos amando e nos servindo todo momento, no passado, no presente e futuro. Na medida que você participa desse evento, à medida que você anda nesse caminho, habita nesse amor, mais e mais consciente você vai se tornando dessa dádiva, do presente do amor, e essa consciência vai te tomando. E então, o mandamento de amar, que é difícil de praticar, o amor abnegado, é fácil de entender, mas difícil de praticar, o amor passa a tornar-se possível, aceitável e plausível. O medo, o desespero, o pesar, a dor desaparece. Porque você está nesse caminho, crescendo no caminho, cada vez tomando mais consciência do amor e da dádiva, então você avança. Esse amor é a presença de Deus em nós, nos capacitando para agirmos altruisticamente, como Ele, como Jesus fez por nós. Então, queridos, é uma marca, é um mandamento, é um caminho, é um acontecimento. Você está inserido nisso se você pertence a Deus e se relaciona com Jesus de maneira séria. Então é só seguir o fluxo desse movimento. Seguirmos esse caminho excelente. E você vai desenvolver uma espiritualidade realmente contagiante. A sua relação com Jesus vai se tornar apaixonante, maravilhosa. As pessoas vão perceber a transformação, porque você está nesse caminho. Você está envolvido por esse caminho. Você está progredindo nesse caminho. Então siga o fluxo do movimento, do caminho excelente. O amor é uma dádiva. Você e eu não merecemos, mas recebemos gratuitamente. Então, comece a habitar nessa dádiva e relacionar-se com Cristo com base nessa dádiva. Esse é o fluxo. Não é essencialmente o que você faz, mas é o próprio movimento de Deus que te ama e que ama o próximo através de ti. Indo para a conclusão então da nossa mensagem e também dessa série, eu queria ainda ler mais um texto bastante conhecido, então, que é o 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, que diz: o amor é paciente. Esse é o amor do caminho. É o amor que nós vamos recebendo, que nós vamos aprendendo. E à medida que avançamos e crescemos, vai nos humanizando. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, ele é benigno, não arde em ciúmes, não se irrita, tudo espera, tudo suporta, não se alegra com a injustiça. Queridos, são ações do amor, daquele que está no caminho do amor que habita em nós. São ações que Deus espera que eu e você pratiquemos e que isso seja, né, a virtude. Agora, o que levaria você a praticar esses atos de amor descritos aqui em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, sem esperar algum benefício em troca? O que levaria você a praticar os atos de amor abnegados, sem esperar algum benefício em troca? Quero dizer para você que você fará isso simplesmente porque você já tem o benefício antes de agir.
não espera nada em troca, porque você não faz as coisas por necessidade, mas você faz por generosidade, porque você já é abençoado e você já só responde às muitas dádivas e bênçãos recebidas em Cristo. O seu agir de amor não é uma troca, porque você já tem o benefício antes de agir. Pense nisso. Quão maravilhoso é andar nesse caminho. O amor sustenta a fé e a esperança. O amor torna a vida possível. Podemos vivê-la sem medo e sem terror, porque o amor lança fora todo medo. Então o amor torna a vida possível. Queridos, siga o fluxo. Siga o caminho sob modo excelente. Seja altruísta, abnegado, por amor a Cristo. Eu queria convidar você para nós encerrarmos essa mensagem. Nós temos um tempo de oração. E lembre, a vida virtuosa dos irmãos tessalônicos fez deles terem a espiritualidade que eu e você desejamos ter, e que trouxe vida, e que fez deles seres humanos maravilhosos. Então, você tem, se você é um seguidor de Jesus. Se você não é um seguidor de Jesus, receba Ele na sua vida hoje. Feche seus olhos, dobre seus joelhos, né? Chame Ele para estar contigo. Confesse seus pecados, reconheça que você é um pecador, né? Chame Ele para estar contigo. Desenvolva um relacionamento com Ele. Fé, esperança e amor vêm de relacionarmos com Ele e são desenvolvidas com a ajuda do Espírito Santo, mas precisa de empenho. Você tem que estar consciente disso todos os dias e buscar crescer em fé, esperança e amor, até que a fé se torne operosa, até que a esperança seja firme e até que o amor seja abnegado na sua vida. Isso é um processo. Não esqueça, essas dádivas estão à nossa disposição. Que o Senhor Jesus e o seu Espírito nos capacite a vivermos de tal maneira que isso frutifique e floresça nas nossas vidas, atraindo muitas pessoas a Cristo por causa da vida virtuosa. Que Cristo cresça e que nós diminuamos, mas o caminho é a vida virtuosa de Cristo nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor meu Deus, terminamos uma série bem séria a respeito de coisas que parecem antigas, de coisas que parecem ultrapassadas, das coisas que às vezes as pessoas querem falar e as pessoas vão dizer que você está sendo antigo, que você está sendo legalista, moralista. Deus, mas a verdade é que nós precisamos muito na sociedade, Deus, dessas realidades. Precisamos mais de Cristo e precisamos que essas virtudes, fé, esperança e amor, sejam abundantes nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos, Deus, a praticarmos, a vivermos essas realidades, a chorarmos como vemos quando temos falhado nisso. Ajuda-nos, Senhor, Deus, a termos uma fé, Deus, que não é teórica, é uma fé que age, uma fé que serve, uma fé que acode, uma fé que está pronta para fazer e agir em amor. Ajuda a ter uma firme esperança, Deus, uma certeza que amanhã, Deus, seguiremos no seu caminho para todo sempre, até o fim da jornada. Deus, que a nossa fé, a nossa esperança nos dê consistência, solidez e esperança para o presente, para viver de uma maneira brilhante, porque podemos antecipar a chegada. Deus, também que possamos ser marcados, Deus, pelo amor abnegado, demonstrado nas pequenas coisas, demonstrado em casa, demonstrado, Deus, no serviço, no dia a dia, na rua, nos afazeres, nas rodas, no futebol. Deus, nos ajuda a vivermos essas virtudes, que são as marcas da eleição. Que o seu nome seja glorificado por causa disso. Nós te pedimos o seu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, quero agradecer
você que nos acompanhou ao longo desses 4 domingos de maio nessa série. Domingo que vem, nós retornamos a uma série que nós já estamos fazendo há algum tempo, que é uma exposição do Evangelho de Marcos, intitulada, o nome da série é Jesus, a sua vida dá significado às nossas vidas. Então nós vamos retornar por um tempo de novo a essa série. Eu convido você a estar conosco aqui aos domingos, 19h30, com a família, aprendendo mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra, a sua vontade para as nossas vidas, fortificando a fé. Ok? Que você esteja conosco aqui domingo que vem. Isso também já é, de alguma maneira, o nosso primeiro aviso. Seguimos com os cultos online, seguimos com as programações online de pequenos grupos no aplicativo Zoom e também as outras atividades de ministérios que podem ser desenvolvidas assim. Então, como não nos reunimos para fomentar a fé e nos estimularmos presencialmente, quero aqui deixar o desafio para você se aproximar do Senhor em intimidade, buscá-lo por meio da oração, buscá-lo por meio da leitura da palavra, da prática do jejum, crescendo em Deus, para que a sua fé seja fortalecida e para que essas virtudes floresçam na sua vida. E também lembrando que nós precisamos da sua generosidade, precisamos da sua ajuda financeira, para que a gente possa continuar existindo como uma pessoa física, né? A comunidade tem compromissos a honrar todos os meses. Nós ofertamos 35% a 40% de tudo aquilo que entra na comunidade, nós ofertamos em missões e ficamos com 65%, às vezes 60% dos recursos para serem usados na comunidade. Então nós temos compromissos com missionários e nós queremos pedir que você continue fiel e contribuindo com seus dízimos e ofertas através do depósito bancário na conta da igreja. Se você tem conta na Caixa, você pode fazer uma transferência direta. Se você tem conta em outro banco, você precisa do CNPJ que está ali projetado, ok? Mas contribua com essa igreja, com o reino de Deus, para que a gente possa continuar edificando a fé dos irmãos e alcançando aqueles que não conhecem a Cristo. Ore pela sua igreja, ore pelas igrejas por esse tempo. E para terminar aqui um último aviso, eu queria realmente fazer um apelo que a gente já fez outras vezes aqui, com a pandemia, com desemprego, recessão na economia. Os primeiros meses a gente queimou alguma caloria, mas talvez agora comece a coisa a ficar apertada para alguns, o dinheiro fica curto e talvez você esteja sem recursos para pagar contas, comprar alimentos. Você que é membro da comunidade, você que é um frequentador assíduo da comunidade, nós queremos te socorrer, te ajudar. Então, se você estiver passando por uma necessidade, um sério apuro financeiro, não tem para onde correr, nos chame, porque nós não temos como adivinhar, ok? Então nos chame, que a gente quer mobilizar a igreja e de alguma maneira ajudar você que é membro da igreja, que frequenta a igreja, ou até mesmo alguém próximo aí de você que estiver ao nosso alcance, nós queremos ajudar, tá bom? Eu sei que nesse momento muitas pessoas, mais do que no mês passado, estão sentindo mais e nós gostaríamos que você falasse, tá bom? Temos orado, nós precisamos que você seja humilde e procure aí a diaconia, pessoas, o presbitério da igreja. Amém, meus queridos? Eu queria, para encerrar esse culto, orar mais uma vez com você. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais uma vez podermos nos reunir por meio da tecnologia, cultuando ao Senhor. Nós aqui, os irmãos em suas casas, carros, trabalho, onde estiver. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos a Ti, porque o Senhor é maravilhoso, porque não há nada que se compare a Ti. O Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso sustento, nosso amparo, nossa rocha. Deus a quem nós recorremos e que nos mantém de pé no meio de tamanha e severa crise. Senhor, nós queremos colocar a vida dos irmãos, das famílias, pedindo que o Senhor livre do mal, que o Senhor sustente o trabalho, que o Senhor dê força e saúde e abençoe a semana dos irmãos. Guarde os irmãos de adoecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Deus, em nome de Jesus, seja com cada um e que o Senhor frutifique em nós, Deus, essas virtudes. Que o Senhor anime o abatido, que o Senhor console, Deus, o desanimado. Deus, que o Senhor revigore, Deus, o que está fraco. Que o Senhor cure, Deus, aquele que está doente.
em nome de Jesus. E dê uma semana abençoada para os meus irmãos. Que possamos levantar a cabeça e saber que essa leve e momentânea tribulação é uma leve e momentânea tribulação, mas o Senhor já venceu o mundo. Deus, e nós estamos contigo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que a paz esteja com você. E também o amor com fé. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor que não se abala. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço, boa semana a todos.